Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina. Telefone para contato 98116-7502 e o nosso e-mail está sempre aí na frente para você passar uma mensagem e, quem sabe, alguma dúvida. Estaremos aqui para nos comunicar com você, tá certo? Que Deus te abençoe poderosamente, você e a tua família, teu trabalho, aleluias, em nome de Jesus. Recebe essa bênção. Glória a Deus que vem do coração de Deus. A minha paz eu dou a vocês, não a paz que o mundo dá, palavras do Senhor Jesus, mas a paz que vem de Deus. Em outras palavras, presença de Deus na nossa vida, tá certo? Só depende de nós. Eu trago as palavras de Deus, não é, para rei Asa, como exemplo disso. O de Deus diz, Asa, se o teu coração estiver em mim, eu estarei contigo. Então é vitória, com certeza. Mas se o teu coração não estiver em mim, eu não estarei contigo. Então é derrota, tá certo? Então, só depende de nós não resistir ao Espírito Santo e estar aberto à presença e o operar e a autoridade e o amor que vem do trono de Deus para o teu coração. Basta você abrir o teu coração e receber. Tá certo? Glória a Deus? Muito bem. Nós queremos estar meditando num tema muito importante, que é sobre a fé. Tá certo? E é um tema, né, importantíssimo para a nossa vida espiritual. E eu quero compartilhar isso com alegria e também mandando um abraço carinhoso a todos vocês que estão aí assistindo essa palavra. Assista até o final, querido. É a palavra de Deus, tá certo? E eu me alegro em poder compartilhar o que há de melhor, que é a palavra que vem do coração de Deus para o teu coração. Seja dependente do Espírito Santo, eu compartilho, externo, você ouve, medita, tá certo? Glória a Deus e é abençoado. Muito bem. Tiago, capítulo 1, versículo 14 em diante. Aliás, 2. Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. Da santa, soberana e maravilhosa palavra de Deus. Amém? Muito bem. Passamos a ler então. Tiago, capítulo 2, abre a tua Bíblia aí, versículo 14 em diante, tá certo? Diz assim então: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Então, Tiago começa aqui, amado, abrindo um assunto de vital importância, mas também trazendo uma pergunta muito importante para que nós avaliamos esse tema importantíssimo que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente conhece muito bem essa frase, tá certo? Então, essa pergunta é importante para que possamos nos avaliar, tá certo? Mais uma vez, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A gente ouve muito sobre isso aí, né? Não, mas eu tenho fé. Não, mas eu tenho fé. Mas, veja, é algo importantíssimo demais para só dizer eu tenho fé. Isso é muito mais extensivo, tá certo, amado? Geralmente, aquele que diz, eu tenho fé, na verdade, não tem. Uma fé ilusória, fantasiosa e que não existe. Por quê? Vamos lá em frente, em nome de Jesus.
E dá um exemplo aqui no versículo 15 disto. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aleluias! Então ele coloca esse exemplo. Né? Eu já vi coisa desse tipo. De alguém pedir pão, que está com fome, ou um prato de comida, e a pessoa simplesmente orar por ela, pedir a Deus que a abençoe, e ela ir embora com fome, ou sem roupa. Amém, amados? Então veja, o amor traz resultado, a caridade traz resultado. Então, aquele que ama, jamais vai deixar alguém sair assim. Pelo menos o primeiro socorro ele vai dar para essa pessoa, além de orar. É claro, amém? Esse é o princípio, tá certo? A oração precede a ação, amém? Tudo que temos que fazer, isso é fé. Temos que orar antes e agir. Não é orar e ficar de braço cruzado, né? Tipo aquela pessoa que ora por emprego, mas não vai buscar um emprego, que dorme até tarde, tá certo? É um parentezinho aí. Amém? Muito bem. Aleluias. A fé também, assim também a fé. Aliás, assim também a fé. Versículo 17. Se não tiver obras, por si só está morta. Vou repetir. Assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. O que ele está falando aqui, amado? Que quando nós temos fé, de fato, há resultado disso. Aleluia. A fé não é uma fé estática, ela é operante. Se de fato você tem fé ou eu tenho fé, vai haver uma ação. Algo vai acontecer, vai haver frutos, vai haver resultado disso. Então, é isso que ele está falando. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, nativa, não tem resposta, não tem resultado, não tem frutos. É uma fé inoperante. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que é estar morta? Não existe, é um engano. É um grande engano, tá certo? É claro que ele está falando aqui, amado, no nível espiritual, tá certo? No nível espiritual. Ele traz um exemplo natural para nos levar ao espiritual. Tem que haver resultado à nossa fé. Aonde, pastor? Na nossa vida. Aleluia. Eu creio que, em primeiro lugar, na nossa vida, transformação. Aleluia. Quer dizer, eu sou filho da obediência. Então, eu creio na palavra de Deus, eu recebo a direção para a minha vida e eu a pratico. E isso me traz frutos na minha vida. Quer dizer, a fé é operante, tá certo? Veja, outra área. Se eu tenho fé na palavra, em Deus, na nova vida que estou vivendo agora, com certeza, se há essa posição real, eu vou querer participar de alguma maneira. Aleluias! Vou buscar os dons do Espírito Santo. Há uma ação, há uma atividade espiritual. Aleluias! Glória a Deus! E se eu nasci de novo e essa fé está em mim, porque essa fé, ela provém da onde? Estamos aqui falando espiritualmente do novo nascimento. É uma fé espiritual, é uma fé sobrenatural que move a mão de Deus, o poder de Deus. É o nível que estamos vivendo agora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias! Veja, isso é fé. Se eu tenho fé, veja, eu vou querer fazer algo pelo meu próximo. Eu vou querer ser um membro da igreja, ser parte do corpo. Se eu tenho fé, eu não vou me contentar com uma vida estática, mas uma vida progressiva e com resultados. Aleluias! Veja, isso é tão importante
que nesse nível, se eu estiver estático, parado, eu mesmo não vou me conformar com isso. Vou começar a orar e buscar a Deus e, enfim, olhar a coisa mais de frente, me envolver mais, não é? Me fortalecer mais, né? Buscar ser cheio do Espírito Santo, entendeu? Então, veja, tudo isso faz parte de resultado da fé. Então, um dos resultados da fé é isso aí, é não se conformar consigo mesmo, é querer mais, não é? Mais e mais de Deus na sua vida. E dar respostas a isso. Glória a Deus? Muito bem. Versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. Glória a Deus. Então veja bem, que palavra importantíssima para mim e para você. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Olha que passagem importante. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. Veja bem, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que está dizendo aqui não é que eu preciso fazer e ter obras. Resultado da minha fé. Quer dizer, como uma obrigação. Né? O que está dizendo, amado? Que a fé vai gerar obras, vai gerar atividade. Não é uma questão de agora eu sou cristão, não. Mas se eu tenho essa fé verdadeira, que é trazida pelo novo nascimento, pela presença de Deus agora na minha vida, pelo Espírito Santo e atividade na minha vida, veja, essa fé, ela automaticamente vai produzir frutos. Um exemplo disso, uma árvore. Por que uma árvore, ela dá folha, não é? Ela cresce, dá folhas, não é? E se prepara para quê? A árvore precisa dizer, não, eu tenho que ter fruto, ou o fruto virá naturalmente. É claro que se a árvore foi criada por Deus para dar fruto, quando ela é gerada, ela naturalmente vai dar fruto. Assim também, aquele que é gerado pelo Espírito Santo, aquele que se torna uma nova criatura, vai ter essa fé. Então, muitas vezes é preciso voltar lá atrás, para realmente detectar a raiz, o porquê que eu não tenho essa fé operante na minha vida. Aleluia, capite? Muito bem? Glória a Deus, né? Então veja, sim, é as obras em nossa vida que vai mostrar que eu tenho fé, porque aquele que tem fé, ele tem uma fé operante que traz resultado espiritual. Ele agora é uma nova criatura, ele nasceu para isso, é que nem uma árvore. Naturalmente, a sua fé vai ser uma fé que vai se exercitar, que vai dar resultado. Está entendendo? Diga glória a Deus aí. Diga eu quero essa fé. Muito bem. 19. Um desafio. Queres tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aleluia. Então, como é forte isso? Satanás conhece também. E não basta conhecer somente a Bíblia. É necessário antes nascer de novo. Aleluia! Oh, meu Deus! É necessário antes nascer de novo. E não basta apenas dizer que tem essa fé. Né? Ou crer naquilo que está lendo de uma maneira teórica. Sabe? Isso não adianta. Né? Satanás também conhece, o demônio também conhece, e treme de medo. O que importa nessa questão é uma atitude real. Começa lá no Evangelho. Olha, mais uma vez, ó. O que não acontece aqui, existe um porquê. E muitas vezes, e geralmente, está na raiz. Uma conversão errada, um batismo errado, condições erradas, não é? E argumentos errados.
E muitas vezes a pessoa está ali penando, fazendo de conta que é o que não é. Não é espiritualidade, não é fantasiosa, que não tem resultado, que não tem fruto. Aleluia! E não é assim. Amém, amados? Veja bem, crês tu que Deus é um só? Faz bem, é verdade. Né? Mas veja, até os demônios creem e tremem. Aleluia! Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Vamos lá. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Aleluia! É uma pergunta. Mas não tinha fé? Não, ele tinha fé. Porque ele tinha fé, aleluia, veja, se cumpriu essa obra. Quando Deus fala com ele e exige dele sacrifício do próprio filho, que é um desafio, que é uma provação de vida e morte, de fogo, aleluia, veja, ele tinha fé e por isso não hesitou em cumprir, ou quase. Amém? Então você vê que a fé de Abraão é assim, ó, fé operante. Ele tinha fé e quando Deus fala com ele, ele vai em frente, até que o próprio Deus tem que mandar ele parar. Para! Senão ele ia em frente. Porque ele entendia que mesmo que Isaac morresse, Deus poderia ressuscitá-lo, que está lá em Hebreus, aleluia, no livro de Hebreus. Glória a Deus. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Aleluia. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Glória a Deus. Quer dizer, foi uma fé operante. Abraão estava, não é, numa boa, diz o outro, numa nice. A promessa veio. Que maravilha. Homem velho já, né? 90 anos, menino, mocinho já. Que coisa maravilhosa. 25 anos esperando, glorificando a Deus, aguardando. E então veio Isaac de uma maneira milagrosa, de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Agora, Abraão está ali naquela felicidade, naquela alegria toda. Ele ouve uma voz, Abraão, Abraão. E como sempre ele disse, eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho, teu único filho, aquele que tu amas. Vai lá no Monte Moriá e o sacrifica para mim. A gente sabe essa passagem bíblica, né? Do que envolve ela. E Abraão, no silêncio, sem comentar nada, sem falar nada para ninguém. Ele então pega os seus 2 servos, o menino, o terno, a lenha e vai em direção. Né? Mas lá a gente sabe que Deus então, não é, o aprovou. Aleluias, o aprovou. E por isso eu creio, por esse motivo estamos aqui. Por uma fé operante de Abraão. Se ele dissesse, eu tenho fé, e Deus ordenasse e ele não fosse, ele diz, não, meu filho, não. Mas não, ele creu de verdade. E fé é isso. Amém, amado? Às vezes eu falo algumas coisas para algumas pessoas. Eu tive um problema, vou testemunhar isso agora, porque cai bem. E era muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. Não é? E, então eu busquei a Deus. Eu não fui médico, é uma coisa muito particular. Mas algo me dizia, não faça isso. Não é? Usa a tua fé. Eu usei a minha fé. Não é? E comecei a orar, comecei a buscar, jejuar. E também buscar a oração. Há muita barreira, lembra? No meu ministério. Aqui não tem uma unção de milagre, o ministério de milagre. Não é nessa área. Eu vou a outro lugar buscar, e eu fiz isso. Não fique trancado aí não, querido. Você está precisando? Vai na igreja, procura uma boa igreja, vai lá buscar. Uma igreja que professa o poder de Deus, não um tipo de fé estática, mas uma fé operante, que busca os dons do Espírito Santo, que pratica os dons do Espírito Santo, que crê em milagre, que crê num Deus todo-poderoso, vai buscar lá. Aleluia. Mesmo que você tenha. Esteja aberto, então.
com sabedoria, claro, com zelo, aleluia. Abraão então tinha fé? Tinha. Por que ele tinha fé? Porque na hora que Deus falou com ele, ele deu resposta disso. E por isso ele foi aprovado. Glória a Deus. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Esse é o verdadeiro amigo de Deus. E quando Cristo diz, vós sois meus amigos, se vocês obedecerem os meus mandamentos, é isso, uma vida de fato de fé, que crê na palavra, mas obedece à palavra. Isso é fé também, não é fé estática. Não é só guardar a palavra, mas não obedecê-la. Tá certo? Vamos em frente então. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. As duas coisas estão ligadas, são interdependentes. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Ela ouviu a palavra de Deus e tomou uma decisão. E na hora de praticar isso, ela praticou. Ela deu prioridade a Deus. Quer dizer, houve um resultado. E por isso, ela foi grandemente abençoada. 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vou repetir, não vou entrar em detalhes aqui. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, é verdade, assim também a fé sem obras é morta. Efésios 2,10, então, eu queria colocar isso aqui, querido, porque é importante isso, o que estamos lendo com relação às obras, para que não haja, não. Você não faz obras para ser salvo, você faz obras porque é resultado da tua fé, de verdade, uma fé autêntica. Então, traz resultado, obras, tá certo? Em várias áreas, como eu já falei. Então, capítulo 2, versículo 10 está aqui, né? Aliás, 8 em diante. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É verdade, a salvação é pela graça de Deus. Mas o que vai acontecer quando isso acontece em nossa vida? A salvação. Versículo 9. Não por obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras. Quer dizer, uma árvore que vai dar fruto naturalmente, aleluia, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós andamos nas obras que Deus nos prepara, segundo o seu chamado, segundo o ministério, segundo o dom que eu tenho, aleluia, para ter uma fé operante que traga resultados. O verdadeiro guerreiro, o verdadeiro servo de Deus. Tá certo? Que Deus te abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, venha se manifestar poderosamente em cada coração. Essa pessoa que ouviu a mensagem, Senhor, e que ela venha ter uma fé operante com resultados na vida dela, na sua igreja e também na comunidade. Ó Deus de misericórdia, em nome de Jesus. Ó meu Pai, que essa palavra venha com um grande impacto na sua vida espiritual. Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Fique na paz. Até lá, Deus te abençoe.